delas. O tema de hoje, vindo aqui especificamente para ele, é uma análise do artigo 122 do Código Penal, do novo crime do artigo 122 do Código Penal. E eu estou chamando de novo crime do artigo 122 do Código Penal porque ele foi introduzido no Código Penal pela Lei 13.968 de 2019, que é de dezembro de 2019, né, ali do apagar das luzes de dezembro. Salvo engano, a lei é do dia 26 de dezembro, alguma coisa assim, e ela entrou em vigor na data da publicação. A primeira informação sobre isso é de que essa não é a lei do pacote anticrime. Legal? Muita gente se confundiu na época, porque a lei do pacote anticrime era de 2 dias antes, e a lei do pacote anticrime, ela era ela trouxe várias mudanças no Código Penal, e aí 2 dias depois entrou em vigor essa lei. Então, ou 3 dias depois, não sei exatamente, mas ali no final de dezembro. O pacote anticrime com vacácio, né, até janeiro, até 23 de janeiro, essa aqui não, entrou em vigor na data da publicação. Então, todos nós, professores, ou muitos de nós, professores, que estávamos gravando vídeos sobre o pacote anticrime e tal, paramos ali e gravamos o vídeo sobre essa lei, e isso gerou confusão para alguns. Tem algumas pessoas que ficaram na cabeça que essa mudança tinha sido feita pelo pacote anticrime, não. Então, só um ajuste quanto a isso. Isso não tem nada a ver com o pacote anticrime, legal? Isso é uma mudança na lei penal, uma mudança na legislação penal. A gente está falando do artigo 122 do Código Penal. O artigo 122 do Código Penal era, até essa lei, o crime de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio. E com a modificação, ele passou a ser o crime de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio e à automutilação. Mas não foi só isso que mudou, né? Essa mudança traz várias implicações, a gente vai falar delas, mas também mudou a própria composição do crime, dos elementos que compõem esse tipo penal. Então, todo mundo lembra, né, que o induzimento ao suicídio era um crime que não admitia tentativa, ou a vítima morria, ou tinha que sofrer lesão grave, senão o fato era atípico e tal. Todo mundo lembra desses aspectos, era uma pegadinha de prova, inclusive, quando se colocava lá um induzimento ao suicídio, que a vítima desiste do suicídio na hora, ou que a vítima até tenta, mas não sofre nada, porque ao invés de tomar um veneno, toma uma coisa que não era veneno, enfim, ou pula pela janela, mas cai no toldo da entrada do hotel e não morre. Então você tinha ali aqueles exemplos de laboratório todos para enganar o candidato do concurso ou do exame de ordem, no sentido de que ali havia um fato atípico, porque não tinha ocorrido nem a morte, nem a lesão, e isso tudo mudou. Então é um crime que sofreu profundas alterações com essa alteração e que certamente cairá em prova. A mesma certeza que eu tenho de que são raros os casos na prática é a certeza que eu tenho de que isso vai ser farto nas provas, ou seja, isso será cobrado nas provas com bastante ênfase. Obviamente que eu não tenho como fazer essa análise sem fazer algumas críticas. A gente sabe que quando há um crime novo, né, nós que escrevemos, eu tenho livros de direito penal, nós que damos aula, nós que estudamos a lei para ensiná-la, né, para explicá-la e também para atuar na aplicação dela, nós nos permitimos fazer críticas. Então, obviamente que quando há uma lei nova, essas críticas são importantes, até mesmo para quem está se preparando para um concurso público, porque a gente não sabe ainda quais as definições vão prevalecer depois, né? Tem muita gente falando sobre o crime, muita gente comentou na época, aí logo depois veio a pandemia e tal, e aí tem esse meio que esse apagão aí, né, da pandemia, e isso vai, quando as provas acontecerem, cair nas provas lá. O primeiro ponto que eu acho que é importante você entender é que, apesar do artigo 122 está localizado no capítulo 1 do título 1 da parte especial do Código Penal, título 1, crimes contra a pessoa, capítulo 1, crimes contra a vida, o artigo 122 não é mais um crime exclusivamente contra a vida. Ou seja, a primeira observação que a gente precisa fazer sobre esse crime é que, a partir do momento que ele se torna um crime de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio e à automutilação, ele passa a ter como bens jurídicos tutelados a vida, quando o induzimento, a instigação ou auxílio for ao suicídio, mas também a integridade física.
quando o induzimento, a instigação ou auxílio for direcionado no sentido de uma automutilação. Eu quero que você arranque a sua mão. Então, o meu dolo não é de causar a morte, não é que você tire a sua própria vida, é que você faça uma lesão corporal em si. Então, há uma mudança de bem jurídico tutelado. O bem jurídico tutelado, que era apenas a vida, o crime era só induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio, ele passa a ser também a integridade física quando há a unificação ali da automutilação. Então, esse é o primeiro ponto. E esse ponto, ele gera algumas consequências. E a primeira consequência, que já é de alta divergência, se você pesquisar aí na internet, vai ver que há professores divergindo quanto a isso, e eu vou dar as posições e vou dar a minha opinião ao final, é quanto à competência para julgar. Porque vocês sabem que a Constituição de 88, no artigo 5º, inciso 38, dispõe que é reconhecida a instituição do júri com a organização que lidera a lei, assegurados, a linha A, plenitude de defesa, a linha B, o sigilo das votações, a linha C, a soberania dos vereditos e a linha D, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Então, a Constituição de 88, ela determina, no artigo 5º, inciso 38, a existência do Tribunal do Júri e fixa que o Tribunal do Júri terá a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Essa é a competência. Os crimes dolosos contra a vida que são de competência do Tribunal do Júri. É essa a regra trazida pela Constituição. E o Código de Processo Penal, no artigo 74, ele determina o Código de Processo, ok? De Processo Penal, no artigo 74, dispõe assim: a competência pela natureza da infração será regulada pelas leis de organização judiciária, salvo a competência privativa do Tribunal do Júri. E aí, no parágrafo 1º, ele determina a competência do Tribunal do Júri, é competente o Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes previstos. Nos artigos 121, caput, parágrafo 1º e 2º, 122 e parágrafo único, então caput e parágrafo único, que era como era, 123, 124, 125, 126, 127. 121, caput, parágrafo 1º e 2º, homicídio doloso. 122, induzimento ao suicídio, né? Porque essa regra foi escrita lá em 1948. Lá em 1948, o crime do 122 era induzimento, instigação, auxílio ao suicídio. 123, o infanticídio. 124, 25, 26 e 27, o aborto. Então, se fixou aqui a competência do júri para julgar os crimes que a Constituição, né, embora posterior ao Código de Processo, mas ele está de acordo com a Constituição, que a Constituição deu ao júri, que são os crimes dolosos contra a vida. Tanto é assim que o homicídio culposo, que é o 121, parágrafo 3º, apesar de estar no capítulo dos crimes contra a vida, não é no júri, porque é culposo. Ou seja, a competência do Tribunal do Júri se estabelece pela Constituição quando há um binômio. É um crime contra a vida, que significa estar nesse capítulo, legal, e ele é doloso. É um binômio, tem que ter as duas coisas. Tanto que, olha só, o homicídio culposo está no capítulo, mas não é doloso. Então só tem esse requisito, não é no júri. Beleza? O homicídio culposo não atende aos dois requisitos. Doloso contra a vida. Ele é contra a vida, mas ele é culposo. Da mesma forma que o latrocínio, lembra do latrocínio? Roubo qualificado pela morte, que admite dolo de matar? O latrocínio admite dolo de matar. Lá no latrocínio, embora a morte tenha a possibilidade de ser dolosa, ele não é contra a vida, porque ele está no capítulo do patrimônio. Então ele também não vai para o júri. Então percebem, se você pegar esses dois casos, né, homicídio culposo é contra a vida, mas não é doloso, é culposo. Então não vai para o júri. Latrocínio não é contra a vida, mas pode ter dolo de matar. O dolo de matar sozinho não leva ele para o júri, porque ele não é contra a vida. Ou seja, para ir para o júri tem que ter as duas coisas combinadas, doloso contra a vida. Beleza? E o Código de Processo Penal coloca os dispositivos legais ali, mas, obviamente, o Código de Processo Penal foi recebido pela Constituição de 88 como lei ordinária e pode ser derrogado por qualquer lei ordinária.
Ou seja, não tem porquê eu assistir um professor que eu, inclusive, gosto e respeito, dizendo que, por força do artigo 74 do Código de Processo Penal, ele entendia que o crime do 122, apesar de hoje proteger também a integridade física, continuaria todo no júri, porque ele está todo no 74 do Código de Processo, mas não tem nenhum motivo para entender, ou não entender, né, que a Lei 13.968 não pudesse ter derrogado o 74, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Uma derrogação tácita no sentido de alterar aquilo. Mas eu não quero ainda chegar à minha conclusão, né? Já estou puxando para o que eu entendo. O que eu quero que você entenda é que tem uma divergência aqui. É óbvio que se o induzimento, a instigação ou o auxílio for ao suicídio, é doloso contra a vida. Ninguém tem dúvida disso. Então, beleza, é doloso contra a vida, está no 122 do Código Penal, é no júri. Ponto. Mas se o induzimento, a instigação ou auxílio for a automutilação, ele não é mais doloso contra a vida, ele é doloso contra a integridade física. Legal? Ele é doloso contra a integridade física. E se ele é doloso contra a integridade física, embora esteja localizado no capítulo da vida, vai surgir uma divergência. Por estar no 122, dentro do capítulo contra a vida, será que ele mesmo assim vai para o júri? É a posição defendida por alguns. Ou será que, por ele proteger a integridade física e não a vida, ele irá para um juízo singular? Que vai poder ser, a gente vai ver, ou o juizado especial ou uma vara criminal. Para onde será que ele vai? Será que ele vai para o júri mesmo assim, ou será que ele vai para o juízo singular? Legal? Então essa é a questão. Qual é a solução? Não sei, não tem solução. Né? Tem a que eu acho que é certa, tem a que o fulano acha que é certa. Então você tem, por exemplo, o professor Fábio Roque, e no outro dia alguém me disse, não tenho certeza, o professor Giovanni Moraes, defendendo que esses crimes irão para o júri mesmo, esse crime irá para o júri mesmo, não sendo contra a vida. Criticam, né, a localização topográfica, dizendo que seria melhor que esse crime de automutilação tivesse lá no 129A, induzimento à automutilação. Eu também acho, concordo, né? A gente não estaria aqui perdendo tempo com isso, mas ele não está, né? Ele está no 122. Então, esses professores, por exemplo, ficam com a literalidade do capítulo. Capítulo contra a vida. Está ali dentro e é doloso, então ele iria para o júri. Embora ele não seja contra a vida. Sei lá, eu tenho dificuldade até de entender isso. Não consigo entender isso, né? Porque a Constituição não diz artigo 122, a Constituição diz doloso contra a vida. Legal? E o Código de Processo é que cita o 122, mas o Código de Processo pode ser alterado por lei ordinária. Né? Então, eu acho que o melhor caminho aqui seria preservar a competência do júri apenas para os crimes dolosos contra a vida, porque é preservar a Constituição, e entender que esse crime, apesar de estar no artigo 122, ele não é contra a vida. E se ele não é contra a vida, nessa parte dele, né, da automutilação, ele não é contra a vida. E se ele não é contra a vida, ele irá, então, para o artigo, ele irá para o juízo singular. Então, assim, me parece que o melhor caminho é esse, né? O melhor caminho seria esse. Legal? Pois é, então... Está ali o Alessandro lembrando que a lei do abate, que, salvo engano, é o artigo 304 do Código Aeronáutico, que determina a derrubada de aeronaves quando entram no território nacional e tal, e o artigo 9º do Código Penal Militar, que deu competência para a Justiça Militar julgar crimes dolosos contra a vida, seriam exemplos de que é possível transigir quanto a isso. E eu acho que né? Eu acho que E nesse caso, né, eu acho que vai além, né? Porque nessas hipóteses aí, a gente tem crime doloso contra a vida e eles não estão indo para o júri. Legal? O que é pior ainda. Né? Então, na hipótese que eu estou tratando, o crime não é contra a vida, o crime é contra a integridade física. É doloso, mas é contra a integridade física. Então, alguns autores estão se prendendo à localização topográfica apenas para dar competência ao júri. E me parece que a competência do júri é constitucional, e a competência constitucional do júri não tem nada a ver com o número do artigo, tem a ver com essa combinação. É contra a vida e é doloso. Então, a automutilação não iria para lá. Né? Eu acho que essa é a questão. Beleza. Mas vamos analisar o crime em si. O pessoal que está no YouTube e no Facebook está vendo o crime na tela. O pessoal que está no Instagram, se tiver aí um vademecum do lado, acompanhe, senão
depois dá uma olhada. O caput do artigo 122 continua muito semelhante ao que ele era, mas ele inclui agora a automutilação. Então ele ficou induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar automutilação. Esse ou a praticar automutilação é o novo. Ou prestar auxílio material para que o faça. Então, assim, o que não tem de novo, né? As condutas já eram essas, continuam sendo. Induzir significa dar a ideia, convencer, né? Chegar para aquela pessoa e dizer, eu no teu lugar arrancaria a mão, né? Eu no teu lugar, então, eu no teu lugar praticaria o suicídio, tal. É convencê-la, né? Induzi-la com seriedade, com dolo de que aquilo realmente aconteça, nesse sentido. Instigar é incentivar. Então, é alguém que já tem, de forma pré-existente, a intenção suicida ou de automutilação, e eu vou incentivar isso. Eu vou ratificar, repisar essa ideia. Faz isso mesmo, tira a sua vida e tal, ou faz isso mesmo, se mutila. Então, eu vou incentivar essa ideia. E o terceiro aspecto é o auxílio material. O auxílio material é auxiliar de forma material, emprestando a arma, ensinando a atirar, ensinando a preparar um veneno, ensinando a como fazer a incisão cirúrgica da automutilação, ou seja, emprestando equipamentos, né? Eu estou auxiliando materialmente na ocorrência daquilo. Obviamente, e acho que isso todo mundo lembra, que esse auxílio material não pode se traduzir em ato executório da morte ou em ato executório da lesão corporal. Porque se essa conduta de auxílio se traduz em atos executórios da morte, o crime é homicídio. Me ajuda no suicídio? Ajudo. Como? Apertando o gatilho. Não, se você apertar o gatilho é homicídio, não é suicídio. Me ajuda na automutilação? Sim. Como? Puxando aí o meu dedo. Não, se você vai puxar o dedo na automutilação, você vai executar a lesão corporal. E aí o crime será de homicídio, no caso do suicídio, ou de lesão corporal, no caso da automutilação. Então é importante que se tenha isso em mente, né? A prática do auxílio material, ela não pode se confundir com a execução do crime, com o ato de execução do crime. Ou seja, aqui a gente poderia falar na adoção da teoria restritiva da autoria e dizer que o suicida ou o autor da automutilação é quem tem que executar o núcleo do tipo penal, matar ou lesionar, ofender. Ele é quem executa nele próprio esse núcleo. E a pessoa que presta auxílio necessariamente tem que praticar uma conduta externa a isso. Ela não pode entrar na execução daquela conduta. Se ela entra, ela muda de crime, né? Muda a adequação típica da conduta dela para o homicídio ou para o crime de lesão corporal. Então é isso. E lembrar ainda, quanto às condutas, que o tipo é misto, alternativo, e por ser misto alternativo, se eu induzo, o crime já se configura, se eu instigo, o crime se configura, se eu auxilio, o crime se configura, mas se eu induzo e auxilio, num contexto único de suicídio ou num contexto único de automutilação, há apenas um crime. Então, não há aqui uma pluralidade de crimes, o crime é misto alternativo. Um outro ponto de mudança, né, e aí eu vou sinalizar nesses aspectos, né, é quanto à consumação desse crime. Na redação anterior, que tratava só do suicídio, a gente estava diante de um crime de natureza material e que, mais do que isso, dependia do resultado para a incidência da pena. A pena era vinculada ao resultado. 2 a 6 anos se morria, ou 1 a 3 se sofria lesão grave ou gravíssima. Então você tinha ali uma vinculação da pena ao resultado. Tanto que se nem morresse, nem sofresse a lesão gravíssima, se nem morresse, nem sofresse a lesão gravíssima, ele não seria considerado como típico, seria atípico o fato. O fato não seria considerado como crime. Legal? Então, a gente tinha ali essa estrutura dentro daquele crime. Agora, isso mudou completamente. O caput do artigo passou a ter natureza de crime formal. Ele não exige mais resultado. Tanto que, se ocorreu o resultado, automutilação ou morte, você vai ter hipóteses qualificadoras. Legal? Hipóteses qualificadas no parágrafo 1º, se ocorrer lesão grave ou gravíssima, e no parágrafo 2º, se ocorrer a morte. Então, a conduta de induzir, instigar ou auxiliar alguém no suicídio, ela não depende mais, para a tipificação dela, do resultado morte ou lesão grave. Ao contrário, não sofreu nada.
Se ficar caracterizado que houve um induzimento, a instigação ou o auxílio, o crime está configurado no caput do artigo. Sofreu apenas lesão leve no caput do artigo. Legal? Então, mesmo que ele não sofra nada, ou que ele sofra apenas lesão leve, está no caput do artigo. Então, a consumação agora independe de resultado naturalístico, de lesão à vida, que seria a morte, ou a integridade física com a automutilação. Mesmo que não aconteça nada, o crime se configura lá no caput do artigo. E aí entra uma outra discussão, né? É crime formal? É. Mas se ele for plurissubsistente, será que é possível a tentativa dele? Eu, particularmente, acho que sim. A gente falava que não havia tentativa porque, vejam, a tipificação estava vinculada ao resultado, ou morte ou lesão grave. Legal. Então, a doutrina cunhou a ideia de que havia duas modalidades consumadas, uma pela morte, uma pela lesão grave. Se não ocorresse nenhum dos dois, não tinha crime. Agora não, agora eu te induzi ao suicídio. Você se convenceu, eu consegui te induzir, o crime está configurado. Então, eu acho que hoje é possível a tentativa do crime. Não tem por que não ter a tentativa do crime. Imagina, por exemplo, uma pessoa que está tentando induzir uma outra ao suicídio. Ele está tentando, ele manda mensagens todos os dias. Ah, tira sua vida e tal. Está tentando induzir, mas ele não chegou a induzir. A pessoa não chegou a se convencer, a pessoa não chegou a ter aquela ideia suicida como uma ideia viável, como uma ideia em potencial, ou ele tentou auxiliar. Ele falou, eu vou colocar o meu revólver dentro de uma bolsa e vou deixar o meu revólver dentro dessa bolsa na porta da sua casa amanhã às 8 da manhã. Aí você pega e se mata. Aí a pessoa, tá bom. Aí combinaram isso. Aí às 8 da manhã ele foi lá e quando ele estava botando o revólver na porta da casa da vítima, alguém chegou e o impediu de fazer. Não é possível falar em tentativa? Me parece que sim. Ele iniciou a execução do crime e, iniciando a execução do crime, não chegou a prestar o auxílio, não chegou a realizar concretamente o induzimento. Acho que se for por uma circunstância alheia, não há nenhuma dificuldade de falar em tentativa desse crime. A pena é de reclusão no caput de 6 meses a 2 anos. Então, um crime de menor potencial ofensivo. São aplicadas as medidas despenalizadoras da Lei 9.099. Legal? E aí a gente vai ter aquela questão, né? Se a gente entender que ele é todo de competência do júri, ok, beleza. Mas se entender que não é, no caso de induzimento ao suicídio do caput, ele vai para o júri, mas no caso de induzimento à automutilação, ele vai para o GCRIM. Ele vai para o GCRIM. A competência vai ser do juízo singular do juizado especial criminal. Do juizado especial criminal. Porque o crime é de menor potencial ofensivo. Parágrafo 1º. Se da automutilação ou da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. Nos termos dos parágrafos 1º e 2º do 129, a pena será de reclusão de 1 a 3 anos. Então, o que fez aqui o legislador no parágrafo 1º? Olha, não importa se o induzimento, a instigação ou auxílio foi ao suicídio ou à automutilação, não importa, é igual. Se dessa conduta de induzimento, instigação ou auxílio, tanto ao suicídio quanto à automutilação, resultou lesão grave ou gravíssima, então vejam, não precisa nem ocorrer a automutilação, basta que ocorra uma lesão grave. Ele não chegou a arrancar a mão, mas ficou incapacitado para a atividade habitual por mais de 30 dias. Sofreu um perigo de morte. Sofreu uma deformidade, não chegou a ter a automutilação, mas ficou deformado. Então, isso já caracteriza a qualificadora. Não precisa nem que a automutilação ocorra em si. Pode ser que ocorra, pode ser. Porque a automutilação é lesão gravíssima, ok. Pode ser que ela ocorra, mas não é necessário que ela ocorra. Basta que tenha qualquer daqueles resultados lá. Dos parágrafos 1º e 2º da lesão corporal, do artigo 129. Então, ele tentou se matar, não conseguiu, mas sofreu lesão grave ou gravíssima, ou ele praticou a automutilação e, com ela, sofreu lesão grave ou gravíssima. Pode ser porque ele tenha se automutilado, efetivamente, ou não, mas ele sofreu uma lesão grave ou gravíssima. Beleza? A pena passa a ser de reclusão de 1 a 3 anos. E aí, de novo, né, aquela mesma questão da competência. Se o dolo era de suicídio, júri. Se não era, aí depende da corrente, ou vai para o juízo singular, aí vai ser vara criminal, né, porque a pena máxima agora é 3 anos, ou
vai para o júri mesmo, dependendo da posição que se adote. E essa pena de 1 a 3 anos não admite as medidas despenalizadoras todas, mas ainda admite a suspensão condicional do processo, já que a pena mínima aqui é de 1 ano de reclusão. E não há nenhum óbice à suspensão condicional do processo pelo fato de ser contra a vida, nem nada disso, né? Tem o aborto, por exemplo, o autoaborto é um exemplo de crime que admite suspensão condicional do processo, embora doloso contra a vida. Nunca houve nenhum entendimento em sentido contrário a isso, né? É doloso contra a vida, mas admite que a pena é essa. E o que mede gravidade de crime é a pena. Ou pelo menos deveria ser assim. Há exceções como a Lei Maria da Penha, por exemplo. Mas, enfim. Parágrafo 1º é esse. Parágrafo 2º. Se o suicídio se consuma ou da automutilação resulta morte. Vejam, olha que interessante. Se o suicídio se consuma, o dolo era de suicídio e essa pessoa efetivamente conseguiu tirar a própria vida. A vítima morreu. Ou o dolo era de automutilação, a pessoa se automutilou, mas acabou morrendo. Teve uma hemorragia, atingiu uma artéria durante a automutilação e acabou morrendo. Teve uma infecção e acabou morrendo. Ou seja, o legislador aqui iguala o dolo de morte, o dolo de causar a morte, com o préter dolo. Porque o dolo era de automutilação e a vítima acabou morrendo, e ele iguala isso. Legal? Então ele está igualando aqui o dolo de matar com a culpa na morte, numa hipótese préter dolosa. O meu dolo era de induzir, instigar ou auxiliar na automutilação, mas ele acabou morrendo. Então seria uma hipótese préter dolosa. O dolo era de automutilação, culpa naquele resultado morte, que é até discutível, né? Se a gente for entrar aqui num plano maior, é até discutível, porque você vai ter que chegar à conclusão de que o autor do fato, a pessoa que induziu, instigou, auxiliou, olha só, ao fazer isso, induziu, instigou, auxiliou numa automutilação, tinha a morte como previsível. Lembra que a culpa, o resultado tem que ser previsível. Eu não falei que ele tem que prever, tem que ser previsível. Beleza? Ô Emerson, se você acha penal chato, eu quero te parabenizar por estar aqui assistindo, né? Te dizer que eu fico até feliz, porque é sinal de que a matéria é chata, mas que você está aqui insistindo em assistir a live. Então, acho que isso deve ser um bom sinal. É um sinal de que você está aí persistindo e que, de alguma forma... Não vou dizer que eu estou te ensinando bem, né, a ponto de você ficar, mas que de alguma forma despertou seu interesse em entrar aí. Né? Mas eu concordo com você, penal é muito chato mesmo, porque tem muitos detalhes, muitas teorias e tal. Tem outros ramos do direito que são menos detalhados, menos teóricos, e aí acabam sendo mais fáceis. Mas é isso, seja bem-vindo mesmo achando penal chato. Né? Chato seria se todo mundo gostasse de tudo, né? Já pensou? Aí ia ser chato pra caramba. Mas, enfim, voltando para cá. Então, pessoal, o pessoal defendendo o direito penal ali. Vamos lá. Então, voltando aqui, né? Então, se ele acaba acarretando a morte, seja numa situação de suicídio que realmente se consumou, seja numa situação de induzimento à automutilação que acabou gerando aquilo. Eu não estou conseguindo ler o nome ali, eu acho que Aldenis, está pedindo para entrar ao vivo para tirar uma dúvida, mas nessas lives eu não faço isso, Aldenis, você desculpa. Essas lives... elas são mesmo um monólogo, assim, se você quiser, de repente, escrever a sua dúvida aí, eu até tento ler aqui e tirar, mas nessas lives eu não faço participação de aluno, e vou te explicar por quê, não é nenhuma razão específica, porque como eu publico a live, né, e mantenho ela publicada, isso pode, e uso para fazer anúncios pagos e tal, isso pode gerar algumas questões de direitos de imagem, direitos autorais, então eu prefiro não fazer dessa forma, né, porque o correto nessas lives que você... usa a participação de um aluno e tal, de um seguidor, é que você pegue um termo autorizando a depois divulgar, e aí eu acho isso meio burocrático, então eu normalmente não compartilho a tela, você me desculpe. Mas, voltando, então, parágrafo 1º e 2º são essas hipóteses aqui de qualificadoras. Qualificadora da lesão grave ou gravíssima e qualificadora da morte do agente. Parágrafo 3º, aumento de pena. Ele já existia, em parte, né? A pena é duplicada, então ela é aumentada em dobro, terceira fase da dosimetria. Isso é causa de aumento, né, pessoal? Não é qualificadora. Qualificadora é quando tem pena máxima e mínima separadas, né? Ou seja, quando tem
uma previsão em abstrato de sanção penal maior do que a do caput. Aqui não, aqui é um aumento de pena. A pena será duplicada. Isso tem natureza de causa de aumento de pena, terceira fase da dosimetria. Se o crime é praticado por motivo egoístico, já existia. Então, motivo egoístico, como inveja, ciúme, exclusividade, alguma coisa nesse sentido. E aí ele botou aqui, torpe ou fútil. Então, isso é novidade. Essas duas causas de aumento não existiam nesse crime. Torpe, aquele que é desproporcional, abjeto, né, que causa um repúdio maior, que causa uma reprovação maior, né, que dá nojo nas pessoas. Enquanto fútil é aquele que é pequeno, que é bobo, que é uma besteira. Eu costumo explicar para os alunos o seguinte, tanto o motivo fútil quanto o motivo torpe são motivos que causam uma reprovação maior, uma repugnância. Você olha e fala, meu Deus, não acredito que essa pessoa matou por isso, não acredito que essa pessoa induziu ao suicídio, à automutilação por essa razão. A forma de diferenciar os dois é que, como o fútil é uma eliminação, é o pequeno, o bobo, o insignificante, o ignóbil, o sem importância, o torpe não é. Então, fazendo aqui uma interpretação, o motivo torpe é um motivo desproporcional ao crime, abjeto, mas não é ignóbil, não é pequeno, não é insignificante, é algo relevante, como, por exemplo, receber uma herança, como, por exemplo, cobrar uma dívida, como, por exemplo, iniciar ou terminar um relacionamento amoroso, ou seja, algo que é relevante para a vida da pessoa. Só que é completamente desproporcional a induzir alguém ao suicídio. Ninguém induz o pai ao suicídio porque quer receber a herança. Legal? Ninguém faz isso dessa forma. Então, a gente teria aqui essa hipótese. Então, legal, egoístico, torpe ou fútil. Depois, se a vítima é menor, e aí a gente vai ver daqui a pouco que esse menor agora, expressamente na lei, é o menor entre 14 e 18, a doutrina já dizia isso, ressalvada, por exemplo, a posição do meu amigo Bruno Gilabert, é o professor Bruno Gilabert, que é banca do concurso de delegado aqui no Rio, no livro dele de crimes contra a pessoa, de crimes contra a vida, ele escreve que, na opinião dele, ele comentando a lei anterior, como a lei não trazia a idade de 14 anos, a gente deveria analisar caso a caso, legal? Caso a caso, para saber se aquela pessoa era capaz de decidir pelo suicídio dela ou não. Porque, às vezes, poderia ter um adolescente de 12 anos capaz de decidir pelo suicídio dele, mas a doutrina desenhou essa ideia do 14 anos. Então, a lei não falava disso. Agora fala, a gente vai ver daqui a pouco que agora a lei trata do assunto. Então, quando o inciso 2 do parágrafo 3º manda aumentar a pena em dobro quando a vítima é menor, esse menor está entre 14 e 18. Ok? Entre 14 e 18. Ou tem diminuída, por qualquer causa, a capacidade de resistência. Pode ser uma debilidade mental, pode ser uma embriaguez, pode ser qualquer circunstância dessa que diminua. Veja, diminuir é diferente de excluir. A gente vai ver daqui a pouco, a doutrina já defendia isso na redação anterior e agora está expresso na lei, que se essa pessoa está incapaz de resistir ou incapaz de discernir, o crime será outro. Então, o aumento de pena de dobro aqui é quando está diminuída a capacidade. Uma pessoa em depressão, que tem se sentido mal, que está sem, em razão da doença, sem o estímulo de viver, você vai lá e convence ela ao suicídio. Então, vai ter um aumento de pena de dobro. Esse aumento de pena de dobro, ele se caracteriza nessa situação de diminuição da capacidade, e não de exclusão da capacidade, é diferente. Então, menor é entre 14 e 18, e aqui é uma diminuição da capacidade. Mas guarda isso na sua cabeça, porque não é tão simples assim. Parágrafo 4º. Há um aumento de pena de até o dobro se a conduta é realizada por meio de rede de computadores, rede social ou transmitida em tempo real, o que fez com que alguns, eu particularmente não gosto dessas coisas, chamassem essa lei de Lei da Baleia Azul, por causa daquela prática, eu ia falar brincadeira, não é uma brincadeira, né, porque é seríssimo, mas aquela prática que ficou conhecida como o jogo da baleia azul, que era feita em redes sociais, com adolescentes que acabavam se matando no final, ou seja, você ia ali cumprindo determinadas tarefas e chegava um momento que a tarefa era tirar a própria vida. Então, algumas pessoas chamam essa lei de Lei da Baleia Azul. Eu acho que não tem esse nome, né? Não, mas esse parágrafo 4º certamente foi estimulado por aquele caso concreto. Aquilo, quando aconteceu, chamou muito a atenção de todo mundo e, obviamente, levou aqui o legislador a fazer o que ele tem que fazer mesmo, que é correr atrás da sociedade tentando regular
as situações sociais que aparecem. Ora com direito penal, ora não, mas o direito penal tem que estar atento a isso. E o parágrafo 5º traz um aumento de pena de metade se o agente é o líder desse grupo. Se ele é o líder ou coordenador desse grupo. E aí aqui há um outro ponto de discussão que eu não vou aprofundar porque eu estou vendo o relógio correndo ali, mas que é o seguinte, né? A gente tem aqui causa de aumento de pena no parágrafo 3º, duplica a pena. Causa de aumento de pena no parágrafo 4º, aumenta a pena em até o dobro se for na rede social. E a causa de aumento de pena do parágrafo 5º, que aumenta a pena em metade se o agente for o líder desse grupo da rede social. E aí a gente vai entrar aqui numa discussão, né, sobre o artigo 68, parágrafo único do Código Penal, que diz que quando há duas causas de aumento de pena na parte especial, o juiz pode aumentar a pena uma vez só, usando a que mais aumente. Me parece que entre o parágrafo 3º, isso é muito detalhado, então eu vou só falar, e aí se perdeu aí, a gente depois tenta tirar dúvida por mensagem e tal. Mas me parece que entre o parágrafo 3º com o 4º, ou o 3º com o 5º, que não vai acontecer, seria possível fazer esse raciocínio. Pega a causa que mais aumenta e aumenta. Mas entre o 4º e o 5º, acho que a intenção do legislador é acumular mesmo. Ele está dizendo o seguinte, olha, se o induzimento acontece pela internet, beleza? Já tem o aumento de pena. Se ele for na rede social ou se ele for na rede de computadores. Já tem um aumento de até o dobro para todo mundo que participou daquilo. Legal. E o cara que é o líder tem um aumento a mais. Então, eu acho que entre o 4º e o 5º, a vontade do legislador não foi de exclusão, de pegar o que mais aumenta. Beleza? Porque senão teria sempre só o do parágrafo 4º. Porque se o cara é o líder de um grupo numa rede social, ele já está no aumento do parágrafo 4º necessariamente. E o aumento do parágrafo 4º é maior, que é até o dobro, o outro é até metade. Então, eu particularmente acho que o legislador aqui quis fazer um aumento adicional para o líder. Esqueceu lá do parágrafo único do 68, né, e quis fazer um aumento adicional para o líder. Acho que aqui parágrafo 4º e 5º vai acabar prevalecendo a ideia, se é que algum dia isso vai ser julgado em algum lugar, e muito menos o Tribunal Superior, né, mas, enfim, se deve prevalecer a ideia de que a gente deve aplicar os dois aumentos cumulativamente. Aumentar porque foi na rede social e para o líder aumentar um pouco mais porque ele era o líder. E aí a gente chega aqui nos dois parágrafos que eu acho que são os mais problemáticos da lei. A gente já viu vários problemas aqui, mas esses... Parágrafo 6º. Se o crime de que trata o parágrafo 1º, lembra do parágrafo 1º? Lesão grave ou gravíssima. Legal? Então, já começa com uma construção ruim aqui. Se o crime de que trata o parágrafo 1º deste artigo resulta em lesão corporal de natureza gravíssima e é cometido contra menor de 14 anos ou contra quem por enfermidade ou deficiência mental não tem o necessário discernimento para a prática do ato ou que, por qualquer outra causa, está incapaz de resistir, não pode oferecer resistência, ou seja, está incapaz de resistir, responde o agente pelo crime do parágrafo 2º do 129. Aqui, pessoal, é preciso prestar atenção, legal? Então, quero que vocês prestem atenção aqui. Vamos lá. Primeiro, ele se refere ao parágrafo 1º do artigo. O parágrafo 1º do artigo é: induzir, instiguei ou auxiliei ao suicídio ou à automutilação e a vítima sofreu lesão grave ou gravíssima. Mas aí ele vai e restringe a gravíssima. Legal? Ele fala, no caso do parágrafo 1º, se resulta em lesão de natureza gravíssima. Então ele já exclui a grave. Se for grave, vai ficar lá no parágrafo 1º mesmo. Então, olha que interessante. Induziu, instigou ou auxiliou ao suicídio, ou... Eu vou responder a pergunta no final, pessoal. Fica tranquilo aí. Eu vou responder a pergunta no final. Eu nem li a pergunta ainda, mas eu vou ler e responder. Deixa eu só concluir aqui o raciocínio. Então, se a gente tem um induzimento, uma instigação, um auxílio ao suicídio ou à automutilação de alguém que é menor de 14 anos ou de alguém que sofre de uma debilidade, de uma perturbação mental incapacitante, ou de alguém que está incapaz, não pode, a lei usou não pode, então está incapaz de oferecer resistência, um embriagado, por exemplo,
a gente está diante... E isso resultar em lesão gravíssima. Então, ele induziu, instigou, auxiliou suicídio e autolesão. Um menor de 14, alguém com perturbação da saúde mental incapaz de compreender o que faz, ou alguém incapaz de resistir, e essa pessoa tem essa condição. Sofreu lesão gravíssima, vai para lesão gravíssima. Beleza? Vai para o 129, parágrafo 2º. E me parece que não há outra interpretação. Eu vou ler de novo. Se o crime de que trata o parágrafo 1º resulta em lesão gravíssima. Então a lesão gravíssima tem que acontecer. Se a lesão gravíssima não aconteceu, foi só grave, vai ficar aqui mesmo, mesmo sendo menor de 14. Se não sofreu lesão nenhuma, induzir uma criança de 8 anos ao suicídio e ele não sofreu nada, vai ficar aqui mesmo. Não vai dar para ir para a tentativa de homicídio ou para a tentativa de lesão gravíssima. Não vai. Só vai para lá para o 129 quando a vítima for menor de 14, tiver perturbação da saúde mental incapacitante ou não puder oferecer resistência e resultar em lesão gravíssima. Porque está escrito, se do crime de que trata o parágrafo 1º deste artigo resulta em lesão corporal de natureza gravíssima e é cometido contra menor de 14 anos ou contra quem por enfermidade ou deficiência mental, então não vai ser sempre, vai ser só quando resultar na lesão gravíssima. E a mesma coisa no parágrafo 7º. Olha o parágrafo 7º. Se o crime de que trata o parágrafo 2º. O que é o parágrafo 2º? Induziu, instigou, auxiliou no suicídio ou na automutilação, guarda isso na cabeça, e a pessoa acabou morrendo. Ela morreu efetivamente. Se o crime de que trata o parágrafo 2º desse artigo, ou seja, ela morreu efetivamente, teve resultado morte, porque o parágrafo 2º fala se resultar em morte. Então não é se induzir ao suicídio, é se resultar em morte. Beleza? Se o crime de que trata o parágrafo 2º deste artigo é cometido contra menor de 14 anos ou contra quem não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência, responde o agente pelo crime de homicídio no artigo 121 do Código Penal. Beleza? Então, quando é que vai sair do 122 e ir para o homicídio? Quando a vítima morrer, sendo ela menor de 14 anos, sendo ela uma pessoa que sofre de uma perturbação da saúde mental incapacitante, ou estando ela numa situação de impossibilidade de resistência. Numa situação de impossibilidade de resistência. Se nessas três hipóteses ela foi induzida, instigada ou auxiliada ao suicídio ou à automutilação e morreu, isso vira homicídio. O que é um outro absurdo. Porque imagina aqui comigo o seguinte, eu induzi um jovem de 13 anos, para não ter discussões, eu induzi um jovem de 13 anos ao suicídio. E ele morreu. Ok, homicídio. A lei está entendendo que nessa hipótese eu tenho dolo contra a vida e embora ele que tenha tirado a própria vida, é como se eu fosse um autor mediato da conduta dele. E eu sendo um autor mediato da conduta dele, eu não vou ficar nesse crime, eu vou para o homicídio, já que ele, até os 14, não teria capacidade de decidir quanto a isso. Beleza? Eu induzi, instiguei ou auxiliei um menor de 14 anos ao suicídio, dolo de morte. Eu vou para o homicídio. Bacana. Agora, eu só vou para o homicídio se ele morrer. Porque se ele não morrer, a interpretação literal aqui não permite ir para o homicídio tentado, não. Porque, de novo, né, o que o legislador escreveu no parágrafo 7º? Se o crime de que trata o parágrafo 2º. E o que é o crime do parágrafo 2º? Resultado, morte. Ok? Aí eu vou para o homicídio no 121. Agora, imagina a seguinte hipótese. Eu induzi um menor de 14 anos à automutilação. Eu induzi um menor de 14 anos à automutilação. Eu não quero que ele morra, eu quero que ele arranque o dedo. Quero que ele arranque a mão. Não tenho dolo contra a vida. Tenho dolo contra a integridade física. Mas ele é menor de 14 e ele morreu. Combinou os elementos? Induzi, instiguei ou auxiliei a automutilação, dolo contra a integridade física
mas ele acabou morrendo e é menor de 14. Pela letra do parágrafo 7º, como ocorreu a morte, eu vou para o homicídio. Então eu não tinha dolo de matar, mas eu vou para o homicídio. E vou responder por homicídio. Imagina que loucura. Isso é uma responsabilidade penal de natureza objetiva. Está dizendo o seguinte, olha, se você induzir um menor de 14 anos à automutilação e ele acabar morrendo, paciência, você vai para o homicídio. Quando, na verdade, me parece que a melhor forma, e aí eu acho que cabe ao juiz fazer uma interpretação com base no princípio da proporcionalidade, com base na proibição da responsabilidade penal objetiva, fazer uma interpretação conforme a Constituição e adequar aqui a lei e dizer, olha, peraí, se o dolo for de suicídio, tudo bem que ele vá para o homicídio nessa hipótese, mas se o dolo for de automutilação, ele deve ir para lesão corporal seguida de morte. Legal? Para lesão corporal seguida de morte, porque o dolo era de automutilação. Se esse jovem de 14 anos tivesse só sofrido lesão gravíssima, ele iria para lesão gravíssima, mas ele acabou morrendo. Então, como ele acabou morrendo, ele vai para lesão corporal seguida de morte. Crime préter-doloso. Me parece que essa seria a interpretação para corrigir, mas pela letra da lei é homicídio. Induziu seja ao suicídio, seja à automutilação, e essa pessoa menor de 14, perturbação da saúde mental incapacitante ou não podendo oferecer resistência, acabou morrendo, vai para o homicídio. E pela forma como está aqui, homicídio simples. Homicídio simples. Legal? Porque ele remete para o artigo 121, homicídio simples. Aí vai ter uma outra discussão. Mas se tiver um motivo torpe, será que não pode ir para o homicídio qualificado? Ou será que, por força desse parágrafo 7º, necessariamente terá que ir para o homicídio simples? Entenderam o questionamento? Porque, assim, se ele ficasse nesse crime, ele teria um aumento de pena pelo motivo torpe. A gente viu lá o aumento de pena. Mas como ele vai para o homicídio, lá no homicídio, o motivo torpe é qualificadora. Parágrafo 2º, inciso 1 do artigo 121. E aí ele vai para o homicídio qualificado ou ele fica no homicídio simples? Porque, vejam, na lesão corporal, quando ele quis colocar no qualificado, ele botou parágrafo 2º do 129. No homicídio ele disse 121 deste código. O 121, obviamente, inclui o caput e os parágrafos, não tenho dúvida disso, mas estou fazendo uma interpretação sistemática usando o parágrafo de cima. E o parágrafo de cima, quando manda para a lesão corporal, manda para o parágrafo 2º e não para o crime de lesão corporal. Então, na minha opinião, né, quando há eu acho que eu sou conservador nisso, né? Eu conversava no outro dia com o professor Alexandre Câmara sobre isso. Eu acho que quando há uma divergência dessas, né, a gente deve, primeiro, deve pensar em princípios, né, para resolver a divergência. E os dois princípios que eu normalmente me socorro para resolver uma divergência, e óbvio, os dois primeiros que eu me socorro, são a legalidade e o favor rei. Então, me socorrendo do princípio da legalidade e do princípio do favor rei, de que, havendo uma dupla interpretação, deve prevalecer aquela que é a mais favorável, me parece que aqui é sempre no caput do 121, é sempre no homicídio simples. Então, induziu, instigou, auxiliou um menor de 14 anos, uma pessoa com perturbação da saúde mental e tal, para o suicídio, e essa pessoa efetivamente morreu, vai para lá. Então, se ela não morrer efetivamente, né, e nem sofrer lesão gravíssima, a vítima era menor de 14, mas ela nem morreu, nem sofreu lesão gravíssima, ela vai ficar aqui mesmo, com aquele aumento de pena duplicada lá. Então, o aumento de pena duplicada que na versão passada, por interpretação da doutrina, era só de 14 a 18, porque se fosse menor de 14 iria sempre para o homicídio, mas era mais simples, né, porque era suicídio, tinha morrido, ou tinha sofrido lesão gravíssima, então ia para o homicídio consumado ou tentado. Agora já não é mais simples assim, né? Porque agora envolve questões de dolo, de culpa, de responsabilidade penal e etc. E a opção do legislador aqui, se é que foi a opção dele, ou se é que ele não soube fazer, é de que o menor de 14, o perturbado mentalmente incapaz e aquele que não pode oferecer resistência só vão ser vítima de lesão gravíssima ou de homicídio quando o resultado efetivamente acontecer. Se o resultado não acontecer efetivamente, o crime que vai permanecer é esse aqui, e aí a gente vai ter o aumento de pena duplicada. Então vejam, né, como é que um artigo muda e tem tantos assuntos para se debater.